Olá, queridos professores e coordenadores do Ministério da Criança. Todas as sugestões que serão aqui apresentadas para o terceiro trimestre foram preparadas por pessoas muito especiais, que assim como vocês dedicam tempo e buscam estratégias para guiar nossas crianças no caminho do Senhor. Que os métodos aqui apresentados possam contribuir na confecção dos materiais que serão produzidos aí na sua igreja. Gostaria de enfatizar alguns pontos importantes para o bom andamento das atividades propostas no auxiliar do professor. Primeiro, amor pelo ministério. O amor nos motiva. Segundo, estudar o material com antecedência. Terceiro, pontualidade. Quarto, organização e decoração da sala. E o quinto e último, trabalhar com incentivos. Desde já, parabenizo você, professor e coordenador, por ter tirado este tempo para acompanhar as estratégias e métodos aqui apresentados. Vamos lá? Olá, professores! Sou Aline Rufino, da Igreja de Miracatu, no Vale do Ribeira, e hoje falarei sobre as atividades preparatórias da classe dos primários. Na sala dos primários, é fundamental chegar antes das crianças e é um bom momento para interagir com elas e saber como foi o estudo da semana em casa. No manual, cada lição vem com 2 ou 3 opções de atividades preparatórias para prepará-las para a mensagem central. Escolha a atividade que melhor se enquadra na sua realidade. É muito importante a identificação da sala para que pais e crianças visitantes encontrem a sala com facilidade e todos sejam recepcionados já no enfeite de porta. Este enfeite de porta foi feito todo de EVA e com papel cartão para melhor sustentação. E no enfeite elas têm a informação do motivo de estarem ali, que é Jesus. Como incentivo de presença e visitas, preparamos esse painel. É uma boa opção para quem tem pouco espaço na sala. Um painel com incentivo de presença e visita juntos. A base foi feita de EVA e papel cartão para melhor sustentação. E temos aqui desenhos da igreja e crianças que foram impressos da internet em papel fotográfico adesivo. Para o desenho das crianças, os colamos no EVA e atrás colamos velcro para aos sábados as crianças colarem no painel que também tem o velcro. O diferencial é que cada uma terá o bonequinho com o nome delas. No caso, do lado das visitas, o presentinho fica fixado com o velcro e conforme as visitas vêm a cada sábado, elas tiram a lembrancinha e colocam o bonequinho com o nome delas. E sempre podemos incentivar as nossas crianças a trazerem seus amigos e os mesmos a retornarem mais vezes. Como incentivo para decorar os versos a cada semana, temos essa sugestão do site downloadsadventista.org, meu álbum de versos da Bíblia. Nesta idade, ele já tem interesse em álbuns de figurinhas, sendo um incentivo bem atrativo. Ele foi impresso em papel verger para ficar mais resistente e feito 2 furos com furador e amarrado com 2 fitas. Mas você pode também usar esse prendedor ou esse colchete. Ele já vem com a identificação para colocar o nome das crianças e a igreja. Atrás foi feito um bolsinho para colocar os versos. E ao falarem o verso a cada sábado, as crianças colam no número o verso correspondente. E ao completar o álbum, no 13º sábado, recebem um presente de incentivo. As crianças nessa idade amam comemorar seu aniversário. E com os amigos da igreja, melhor ainda. Para isso, foi preparado esse quadro de aniversariantes da sala, todo feito em EVA, com um lindo bolo, Jesus no topo e bexigas de coração espalhados para cada criança. E conforme forem fazendo aniversário,
coloca-se a foto e o nome da criança. E no caso aqui, usamos velcro, mas você pode usar também fita dupla face. E é claro, sempre prepare uma lembrancinha para deixá-los mais felizes. Esse é um momento muito importante do programa, pois ensina às crianças o meio de falarmos com Deus. Para esse momento, foi feito esses dados de oração impresso em papel fotográfico adesivo e colado em papel cartão para deixá-lo mais resistente. A cada sábado, uma criança joga o dado e oram pelo tema que cair, pela igreja, pela família, pelos amigos e outros que temos aqui. Esse dado maior utiliza-se na sala e o dado menor foi feito para que cada criança leve para casa e use no seu momento de oração. O momento de oração é um momento muito importante no programa, pois ensina às crianças o meio de falarmos com Deus. Nossas ofertas nesse trimestre vão para a divisão sul-americana, com projeto de construção de igrejas em regiões da Bolívia e São Paulo. Esse incentivo representa toda a nossa divisão e foi feita a maquete de floresta e povos indígenas, com base em isopor, representando também a nossa floresta amazônica. Nós fizemos as árvores usando arame para fazer a base e manta acrílica para fazer a parte das copas das árvores. Usamos também EVA para fazer os coqueiros e palitos, em alguns palitos de churrasco, e outros nós usamos bambuzinho fininho para fazer o caule dos coqueiros. Usamos também isopor, bolinhas de isopor pequena para montar os cachinhos de cocos nos coqueiros. Usamos palha para fazer a casinha dos índios. Nós fizemos a casa do índio. Então nós usamos palha, usamos também EVA para montar. Usamos também EVA para montar o barquinho, onde nós sabemos que é usado muito nessa região. Usamos também pedras verdadeiras para compor o cenário e algumas plantas nós usamos artificiais que eu já tinha em mão. Então você pode usar na sua igreja o material que você tiver para improvisar. Muitas vezes algumas coisas a gente precisa fazer de improviso. Então você tem assim várias coisas que você pode improvisar. Mas nós usamos também os animaizinhos da floresta, animaizinhos que são da região, para que a gente possa assim também estar enfeitando a nossa maquete. Usamos também alguns bonequinhos para estarmos montando aí a nossa aldeia indígena, demonstrando assim também o nosso povo indígena aqui da nossa região. Usamos também nas árvores a fita floral, que eu usei ela em marrom e usei ela também na cor verde, que nós fazemos aqui a base das árvores com a fita floral. Como eu falei, você pode usar também o material que você tiver em casa. Usei também a cola quente, cola instantânea e cola branca. A cola branca eu usei para fazer a parte de terra, você cola a serragem, fazendo o chão. A cola quente eu usei na montagem, depois na montagem final, e a cola instantânea eu usei para fazer a cachoeira que inicia a nascente do rio, que foi feito aqui na maquete. Então nós sabemos que nem todo mundo vai ter esse material que às vezes a gente tem disponível, mas você pode fazer de improviso algumas coisas também, né? Os animais, né, que nós usamos vários animais, aonde são animais típicos da região, para que as crianças possam ali conhecer a nossa região e saber por que a divisão está priorizando essa região para realizar projetos que é importante para que a obra de Deus caminhe e a gente possa ver Jesus voltar muito em breve. O rio foi pintado o isopor, fazendo o formato do rio, e depois eu vim com o silicone fio em cima para você poder modelar e fazer como se fosse realmente água, para que ele possa ficar com a naturalidade. E para tirarmos as ofertas, nós construímos aqui esse barquinho também, que é comum na região, para que as crianças possam, através dele, estarmos fazendo assim a coleta das nossas ofertas e também as crianças estarem aprendendo um pouquinho mais sobre a região, para onde estão indo os projetos. Para o estudo da lição, é muito importante nós termos Bíblias à disposição. Cada aluno pode ter a sua Bíblia ou então termos à disposição na sala para que seja usada no momento do estudo da Bíblia. É muito importante abrir a Bíblia e ler na própria Bíblia a história. Nós trouxemos aqui
uma Bíblia feita em uma caixa de papelão, e ela vai servir como um incentivo para o início da história. Então nós colocaremos aqui algo da história, algum objeto que faz alusão a uma parte da história. Então a criança sempre vai ter aquela curiosidade: o que será que tem na Bíblia? Qual será a história de hoje? Então eu vou falar sobre 3 histórias. A lição número 3, que é da Samaritana, Água Viva. A história número 6, que é Naamã e o Rio Barrento. E a história número 12, que é Finalmente Livre, falando sobre a história de José. Então, aqui dentro da Bíblia, no momento da história da Samaritana, estarão o jarro e alguns vasinhos de barro. Para a história de Naamã, estarão aqui algumas feridas, manchas, que fazem alusão à história, um remédio. E para a história de José, as vacas, que nos lembram o sonho de Faraó. Cada história tem uma mensagem central, que durante a história é mencionada para reforçar o estudo. Então eu coloquei aqui num quadro, esse é um quadro de papelão revestido com TNT, as frases, então, da história da Samaritana. Essa é a mensagem central. Na história de Naamã, vai falar sobre graça. Nem toda criança entende o que é graça. Então é interessante explicar para a criança o que é graça. E outras palavras que surgirem na história, no verso, para decorar, é importante falar, porque às vezes o adulto entende uma palavra, mas a criança não entende. Então precisa falar isso para ela também. E para a história de José, já é uma outra frase, sempre mencionada durante a explicação da história, que é a mensagem central que ficará na sua mente até quando ela for para casa. Nós preparamos para o verso um quadro que serve para aprender com ímãs, bom de verso. Assim como tem o bom de Bíblia, tem o bom de verso. Então, essa proposta aqui é de deixar todas as palavras soltas e a criança vai colocar na ordem. Inclusive esse verso, que é o verso da história de Naamã, lição número 3, menciona a palavra plenitude e fala de graça. Então é interessante o professor aprender o significado para explicar para a criança, porque ela vai repetir o verso como está na Bíblia, mas ela vai entender. Plenitude, abundância de riqueza, graça, o que serve, o que significa. É importante falar sobre isso. Uma outra maneira para falar do verso é fazer lacunado. Então você coloca o verso, mas deixando palavras num banco de palavras. E ele então vai colocar no lugar certo, completando o verso. Essa atividade é muito interessante para eles e com o tempo eles até conseguem completar o verso sem colocar a palavra, porque ele já sabe a posição de cada uma. Uma outra maneira de falar sobre o verso, dinamizando, é na história da Samaritana, representar com um cântaro. E aí, vai puxando o verso. Talvez só de mostrar uma parte, a criança já sabe completar o verso todo, mas se ela ainda não lembra, então mostra mais alguma parte e seria uma outra forma de apresentar o verso e não simplesmente repetir sem um significado. Aqui ele já está entendendo que é sobre a história da Samaritana. A lição da Samaritana está representada aqui numa maquete feita com uma base de isopor, pintada com guache, e as peças foram impressas e o poço foi feito com uma garrafa PET revestida de EVA. Uma outra opção de apresentar a história da Samaritana é usando um poço. Pode ser um rolo de papelão revestido com TNT, que já tem essa estampa de tijolos, e as crianças usarem as roupas, já ter à disposição para elas, então elas mesmas vão encenar
essa história, fica mais interativo. Eu gostaria de mostrar para vocês esse modelo de túnica que é muito fácil de fazer, que também pode ser mais comprido. Vejam só, é um retângulo, faz a parte da gola, né, a abertura aqui do decote, e isso pode ser fazer várias e deixar à disposição para a hora da encenação as crianças interagirem representando a história. A lição número 6 fala sobre Naamã. Então nós temos aqui algumas ilustrações para a história. Então temos a menina cativa, o profeta Eliseu, que estão aqui, foram impressos com um papel mais forte atrás, né, para ficar resistente, num palito de sorvete. Para representar a história de Naamã, nós movimentamos esse bonequinho que está preso num palito 7 vezes, e na 7ª vez nós viramos o boneco e aparecerá, quando ele subir, aparecerá sem as manchas. A mesma história, se fosse interativa, nós poderíamos fazer o seguinte: um pano para representar o rio. Então 2 crianças segurariam o pano, uma de cada lado, e uma terceira criança representando Naamã, então se inclinaria e voltaria assim acima do rio para representar os movimentos que ele fez as 7 vezes até ser curado. Essa é uma forma de participação das crianças. Também nós podemos mostrar os medicamentos que são usados hoje para cura, porque a história de Naamã fala sobre a cura, sobre a maneira de Deus atender as pessoas, e a apostila vai falar sobre o uso desse recurso. Então, também temos aqui alguns adesivos que podem ser usados nas crianças mesmo. Então elas vão pôr em si para representar as chagas, a doença da lepra, e depois então elas vão tirar, fazendo a interação com a história. A lição número 12 fala sobre a história de José. Usando o material que é da Bíblia em feltro, da tia Helenita, nós podemos montar esse quadro aqui usando uma base de isopor para que possa ser fixado com os alfinetes. Então a história eu montei em 3 etapas. A primeira etapa de José na prisão com aqueles outros homens, no momento em que ele fez a revelação do sonho para esses 2 homens. A segunda parte é quando José foi conversar com o rei e apresentando o plano que o rei achou tão fantástico, então ele nomeou José o governador. Aqui, quando ele foi aclamado governador e foi desfilar pela cidade nesse novo cargo. Uma outra maneira de contar a história é usando o teatro de sombras. A apostila diz para usar um lençol branco com as peças por trás do lençol. Aqui nós preparamos de uma forma diferente, que é um teatro de sombra em caixas. Então nós temos as vacas magras, presas em palitos, temos as vacas gordas, também em palitos, as espigas de trigo, as mirradas e as cheias. E tudo isso é projetado aqui no teatro de sombras conforme vai se contando a história. Então vou acender a lanterna para você ver como fica. E as peças vão sendo apresentadas conforme se conta a história. Esse é um teatro de sombras. Uma outra maneira de apresentar a história de José, usando um material mais acessível, é fazendo uma prisão com uma caixa de papelão
e um boneco que é feito em pote de shampoo ou garrafa PET revestido com EVA. Nota o detalhe de que aqui José está com barba, porque a Bíblia diz que ele foi chamado perante o rei Faraó e ele se barbeou. Então, para a próxima etapa, que é o encontro de Faraó com José, apresentamos o palácio. Aqui José está barbeado, trocou as roupas e vai conversar com o rei. Esse palácio foi feito também com caixa de papelão, revestido com um tecido estampado. Aqui é uma cartolina que foi enrolada, revestida com um EVA com glitter. E o mesmo procedimento para os bonecos. E para saber fazer esses detalhes, a gente pesquisa na internet para ver qual era o traje do rei Faraó. Então a gente reproduz o que se vê na história. José está barbeado e com uma roupa diferente, uma roupa limpa, mas depois que ele é convocado como um governador, então nós representamos de uma outra forma. E José está aqui com a roupa de um governador egípcio. É com grande alegria que apresentamos as sugestões para o terceiro trimestre e desejamos a você, professor e coordenador, um trimestre abençoado e que nossas crianças sejam levadas aos pés de Jesus. Até a próxima!